Gente, tudo bem com vocês? A gente está aqui para mais uma edição especial do K-Talk. Estou muito feliz, estou com alguns líderes da igreja, Jordan, Andriele. Hello. E está sendo mais especial porque dessa vez a gente tem uma convidada especial. A Manuela Palmares está aqui. Dá um oi aí para esse pessoal, Manuela. Olá, todo mundo. Prazer estar aqui. Show de bola, muito bom ter você com a gente. Gente, esse papo vai ser muito especial porque nós estamos, todas as edições do K-Talk, nós estamos falando sobre esse tempo de crise, porém entre nós, levando o coração da nossa igreja, dos líderes, pastores, enfim, participantes da nossa comunidade local, até vocês, o que a gente tem sentido, enfim. Hoje a gente está recebendo alguém de fora, que na verdade também faz parte desse corpo, de alguma forma, e ela veio trazer bastante informações, inclusive, eu vou deixar ela falar, hoje, esses dias está sendo lançado uma edição especial do Jornal Tribuna, que com certeza você conhece, se não conhece, deveria conhecer, com uma edição especial. Você pode mostrar pra gente, fazendo um favor, gente? Claro. Olha uma câmera dessa aqui, pode escolher essa de frente com você aqui, ó. Isso, a gente preparou um guia de recursos sobre o coronavírus, que tem informações sobre prevenção, o que fazer se ficar doente, recursos financeiros para pequenas empresas de vidros e também para as famílias. Legal, tá aí. Então, você que faz parte, você que mora aqui na nossa região, as igrejas estão recebendo esse jornal, nós já recebemos, a K-Church recebeu. Se você é de outra igreja, acredito que o seu pastor, o seu líder, o padre, o que for, ele recebeu esse jornal também. Eu pude ler ele, nós estudamos aqui antes para a gente bater um papo, nós vamos bater um papo, vamos fazer um flashlight aqui sobre esse jornal nesse bate-papo, então eu pude ler ele. Tá com muita informação importante. Aqui nós vamos conversar algumas coisas sobre o que está aí dentro. Outras vai ser importante você ler, vai ser importante você buscar ter acesso a ele, por mais que você não está aí na sua igreja ou alguma aglomeração que nós estamos não podendo ter por um bem maior, mas de alguma forma você pode passar pela sua igreja, como você pode passar por aqui também, e você pode pegar esse jornal que eu tenho certeza que vai esclarecer muitas dúvidas para vocês, mas espero que nesse bate-papo também, de alguma forma, seja esclarecido para você aquilo que você precisa. Então, Manuela, é um prazer ter você aqui, prazer ter vocês aqui também para esse bate-papo. Nós vamos conversar com a Manuela, que tem feito muitas coisas pela nossa cidade. Fechou? Show. Alguma pergunta aqui já de vocês? Eu tenho a primeira pergunta. Eu tive o prazer, de poder conhecer um pouco a sua história, mas como você tem uma história bem forte e muito bacana, seria legal você poder se apresentar um pouco do seu background para todo mundo. Claro, eu já vou fazer 37 anos, então a história é um pouco longa, então vou fazer um resumo bem fácil. Eu sou Emanuela Palmares, eu sou filha da Célia Bacelar Palmares, que é a fundadora do Jornal Tribuna. Com muito orgulho, minha mãe chegou aqui 22 anos atrás, como a maioria da população. Na verdade, desculpa, gente, 27 anos, que eu tô com 37, eu cheguei com 10, 27 anos atrás. E limpando casa, meu pai trabalhando na construção durante o dia e à noite limpando supermercados. A gente ia no carro com os meus pais e ficamos dentro do carro fazendo o nosso dever de casa enquanto eles limpavam os supermercados. Essa não foi a nossa vida pelos primeiros 5 anos aqui que estávamos nos Estados Unidos. Conseguimos crescer, minha mãe fundou o jornal. Primeiro 3 anos do Tribuna, fazíamos jornal à noite, limpávamos casa durante o dia. Quando eu saía da high school, eu pegava a casa das 4 horas da tarde, que era só passar ali na high school, e a gente ia para Fairfield limpar uma casa que a gente tinha lá. Eu tenho muito orgulho no início dessa história nossa, porque é muito importante para a comunidade hoje entender o que eles estão passando não é novo, é algo que todos nós passamos, e as pessoas que a gente está vendo agora, no fim de 27 anos, quase 30 anos de América, passaram por esse mesmo começo. Então, eu sempre falo isso porque eu já fui vereadora aqui na cidade, já concorri para deputada estadual, faço parte de comissões estaduais, e em nenhum momento que eu estava, naqueles momentos, dentro do carro, limpando uma casa, eu imaginava que eu ia chegar nesses lugares. Eu tenho um dever muito grande com a comunidade brasileira, por causa da minha mãe. Eu, na verdade, cheguei com 10 anos de idade, né? Fiz só até a 4ª série e meia no Brasil, e o português que eu tenho hoje eu devo à minha mãe, que realmente não deixava falar inglês em casa de jeito nenhum. Mas essa é a história. E de onde partiu essa vontade política e social de ajudar as pessoas? Olha, eu acho que foi a frustração de ser repórter, né? Porque trabalhando na empresa da minha mãe, que era o Tribuna, que já existe há 22 anos, para se confundir a data, eu sempre trabalhei no jornal. Então, chegou num ponto que escrever sobre os problemas não estava sendo suficiente para mim. E eu queria ser parte da solução ou falar com os líderes
não num ponto só de pergunta, mas realmente Poder desafiá-los. botar o dedo ali. Entendeu? Não era somente apontar o dedo para ferida, Exato, mas mas assim, ajudar olha, a curar. cara, eu posso fazer melhor, tá? Então sai daí. E isso ainda é um plano para mim, mas o plano maior e meu trabalho mais importante, que eu mais amo, é ser mãe. E isso aconteceu, e eu tenho meu filho de 7 anos, Caio, que é maravilhoso. Veja só, lindo. E a gente tem a bênção dele ter sido também escolhido para ter uma vida diferente, que ele é especial, ele é autista. Então, esse é o meu projeto mais importante sempre, esse é a minha igreja, a minha missão, a vida dele. Então, os outros projetos políticos foram ficando um pouquinho mais de lado, mas eu tenho o sonho de um dia, quando eu estiver depois dos meus 40, né, 45, 50, a meta é concorrer para prefeito aqui da nossa cidade. Que legal, legal, boa legal. notícia isso aí, muito bom. E hoje, Emanuela, hoje, qual é a sua função hoje? Quais são as comissões? O que você faz parte? Aonde você tem tido a oportunidade de agregar os valores, enfim? Ótimo. Então eu sou editora-geral do Jornal Tribuna e também eu sou a vice-presidente da New American Dream Foundation, que é a fundação da minha família. Nós damos $6.000 anuais em bolsas para estudantes documentados e também fazemos um mutirão com o Hospital de Denver de um dia de acesso a serviços médicos gratuito uma vez por ano. E também nós damos $12.000 anuais para dar suporte ao programa de ESL e de classes cidadanias da cidade pública de Denver. Então, essas são as duas empresas que eu trabalho, uma sem fins lucrativos e a outra empresa que é o Tribuna. Eu sirvo na comissão, é um acrônimo muito grande, é a Comissão de Crianças, Idosos, Mulheres e Igualdade e Oportunidade, que na verdade é um aglomerado da comissão de todas as minorias do Estado. Nós somos 21 comissários, e eu sou a única brasileira que faz parte desse corpo e a única pessoa de Denver que faz parte desse corpo. Nós reunimos em Hartford uma vez por mês e eu acabei de terminar 2 anos servindo como vereadora na Câmara da Educação aqui em Denver também. Caramba, que legal, muito bom. Bom, prazer mesmo receber esse know-how todo aqui na mesa com a gente, muito feliz. Deixa eu te fazer uma pergunta. A K-Church, nós, quando se desenhou essa crise, quando nós começamos a viver essa realidade, a gente, de alguma maneira, a gente se prontificou, a gente tá tentando fazer a diferença para aqueles que precisam. Até porque nós entendemos que isso é ser igreja. E uma das formas, nós estamos contribuindo na área de alimentação. É claro que nós somos limitados, né? Na última entrega mesmo, poxa, ficou limitado, a gente pegou os nomes, estamos fazendo cadastros, está sendo bem organizado, e as pessoas que estavam aqui não pegaram, nós vamos poder ajudar de alguma forma, a gente vai ligar, enfim. Sobre o banco de alimentos, que eu vi alguma coisa que você escreveu, porque uma das coisas que nós estamos falando aqui é não olhe para a K-Church como uma única fonte de ajuda. Sim. Dependendo da realidade, da necessidade, procura outras fontes. Existem outras fontes? O que você tem para indicar para as pessoas que falam assim, cara, a minha primeira necessidade é alimento. A gente está ouvindo, aqui são líderes, eles sabem, tem pessoas que falam assim, cara, eu não estou pensando em pagar carro, eu não estou pensando em pagar aluguel, eu estou pensando em alimento, tá? A coisa está complicada quanto ao alimento. Você tem mais informações para compartilhar com a gente? Sim, uma das informações que a maneira mais fácil é a linha direta 211. 211 é um número estadual de recursos municipais, ou seja, é um aglomerado, você liga para o 211, como se fosse 911, mas é 211, e você fala, eu estou precisando saber quais que são os bancos de alimentos que estão abertos na minha cidade, eu moro em Denver, e lá as pessoas falam espanhol, português e mais outras 3 línguas, e eles vão te dar quais que são os bancos de alimentos que estão funcionando. Aqui em Denver tem 2, tem o Hillside Food Outreach, e eu posso dar as informações para o senhor, para você ter, e também tem o Daily Bread Food Pantry. Cada um está abrindo em dias específicos para não criar aglomeração, porque tem toda a questão da fila. Mas a gente também está ouvindo que a questão do recurso nutricional é um problema muito grande. Um dos alívios que tinha, quando não estava agora, que a gente está deparando semana que vem com as férias, né, da primavera, é que pelo menos a gente sabia que as crianças tinham acesso à alimentação escola, né? Via escola, né? Por isso a nossa fundação resolvemos adotar uma escola e vamos estar ajudando a prover refeições para a comunidade da Moore Street, para as crianças terem acesso a essas refeições. E a gente pede qualquer empresa, sendo brasileira ou não, o que for, até a própria igreja,
entre em contato com a gente, que a gente pode estar ligando a esses mutirões municipais que estão precisando de ajuda de uma outra maneira. Mas tem outros recursos. Sim. E que também nesse jornal a gente pôs aqui como que a pessoa pode aplicar para o SNAP, que é o Programa de Assistência Nutricional do Estado, que recebe um dinheiro federal. O SNAP, ele é ligado à criança, e a criança, lembrando aqui, não tem status imigratório quando tem a ver com benefícios essenciais, ou seja, se você tem uma criança e você precisa de ajuda alimentar, você pode aplicar para esse programa, que você receberia um cartão tipo de débito, mas é específico só para essa comida, que o governo te dá uma ajuda para pagar para os alimentos. Tem recursos aqui, no 211 também tem essa informação, mas aqui também tem qual que é o link do site que você deve ir para aplicar para esse benefício. Mas é uma questão de realmente a gente saber agora de nos unir e também nos educar sobre os diferentes recursos, porque ninguém vai conseguir ajudar todo mundo sozinho. Sim, verdade. E essas crianças são crianças até certa idade, até a high school? A idade legal, então até 18 anos. Até 18 anos de idade, então, que você pode ter essa assistência, que aí está protegido realmente como menor, um dependente, né? Legal. E sobre a imigração, Manuela? Às vezes a pessoa pode ficar meio assim, como eu vou sair de casa, como é que a imigração está funcionando, não está, no que eles estão trabalhando, como que fica essa situação? Então, esse é um ponto muito importante que você tocou, porque eu acho que ele tem a ver muito também com a nossa habilidade de poder fazer que a curva do vírus abaixe, né? Que as pessoas parem de transmitir uns aos outros. Porque se até a imigração dos Estados Unidos pôs no seu próprio website, e o link está aqui, a gente traduziu o documento, está aqui no Tribuna, mas a gente pôs o link, porque a gente quer que as pessoas sintam a seriedade dessa informação e possam imprimir e dar para o advogado, porque a verdade saiu da boca do leão. Então, até porque é importante vocês entrar nesse link e checar a veracidade da coisa, porque é um tempo de, tipo, tanta informação, fake news de todo lado. Então é importante filtrar. E tomado pelo medo. Aí você vê uma sociedade, famílias, pessoas tomadas pelo medo, achando que não pode sair de casa, que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, que tudo está com medo pelo tanto de notícias que se inventam. E até de formas, parece que sérias, né? Parece que reais. A gente tem lidado com pessoas desesperadas porque não estão indo direto na fonte. Então, isso aí é a fonte. Então, e a gente teve o cuidado de pôr a fonte de todas as matérias nossas, porque a gente recebeu o conteúdo do governo do estado e do governo federal pedindo, eles fizeram uma reunião com as mídias étnicas que tinham inglês também, por causa da questão da comunicação, e pediram para a gente prover essa informação para a população. Então, a questão da imigração é isso. Eles mudaram as atividades deles de apreensão pelo momento em que o vírus, a pandemia está ativa. Então, o que isso quer dizer? Se você não tem mandato de prisão por um crime hediondo, eles não estão fazendo batidas, eles não estão indo atrás de pessoas nas casas para deportação. Por duas razões eles puseram, tanto para a segurança deles como para a segurança das populações. E eles fizeram isso e puseram isso no website deles, como digo, o link está aqui no website, depois talvez o pastor pode adicionar até no fim da tela aqui para as pessoas verem. Eu vou colocar na descrição desse vídeo, então você pode ir lá e clicar. É muito importante que eles estão falando o seguinte, para incentivar as pessoas a procurarem assistência médica, se estiverem exibindo sintomas do vírus, eles não vão estar fazendo batidas em casas. Uau. Porque eles querem que o imigrante não tenha medo de sair de casa e ir até um hospital se tiver com medo de estar contaminado ou se precisar de fazer teste. Então, é muito importante as pessoas saberem que isso é uma declaração do próprio Departamento de Imigração e Reforço e que você pode apresentar isso para o seu advogado e você está protegido durante esse tempo, principalmente com o fato que você mora numa área afetada e um estado que já foi reconhecido pelo governo federal como uma situação de emergência, calamidade pública. Então, aquela declaração do governador semana passada, falando que o Trump finalmente tinha aceitado a aplicação de Connecticut de declarar calamidade pública no nível estadual, é o que gerou essa ação. Legal. E aqueles que estão em processo com a imigração? Ele parou? Então, os processos agora, eles não vão estar indo à frente, mas uma das questões que eles postaram em relação àqueles que estão em processo de legalização, que estão esperando pelo Green Card, já tem o social, estou esperando para a cidadania, então assim, poxa, eu estou com medo de pedir ajuda para um departamento de labor,
Entendeu? Tô com medo de pedir ajuda de desemprego, tô com medo de pedir um benefício do governo federal, porque o advogado sempre explica, olha, não pega nada do governo porque eles vão usar isso contra você, paga os seus impostos, correto? Mas não pega a assistência do governo. Porque tem uma questão que chama public charge, que a imigração quer que você prove que você não é um peso no governo, que você vai ser, na verdade, uma adição e não um peso financeiro ao governo em questão de assistência. Eles estão suspendendo, nesse momento, essa questão do public charge. Se você viver, novamente, numa área afetada pelo coronavírus, que foi declarado já estado de calamidade pública, que é o nosso estado, especificamente Fairfield County, você tem que fazer essa declaração, entrar em contato com seu advogado, e você pode, sim, entrar em qualquer assistência do nível federal ou estadual, que recebe fundos federais, e eles não vão levar isso contra você como uma penalidade no seu processo de imigração. Legal. Outra coisa que eu queria poder trazer aqui queria perguntar, é uma coisa assim que vai muita gente falar, opa, esse assunto me interessa. Não que eu não queira pagar, é um assunto sobre pagar as coisas. Sei como é que é. Sem piadas. Parou de pagar uma conta. Suja crédito ou não suja? Ó, depende da conta, pastor. Depende da conta, pastor. Não é? É claro que, como bom caráter, a gente vai pagar. A realidade é que acaba sendo piada. Nossa, eu vou parar de pagar minhas contas. Não, não é. Biblicamente ou lei de César, né? Vamos fazer essa... Não é? Não, o ponto é o seguinte, é que tem pessoas que realmente, cara, eles não vão ter... Tem gente que não vai ter condições de pagar algumas contas. Não é porque ele não quer... Sim. Ele não sabe o que fazer. Tá? Diferentes prioridades também. Tem que ter diferentes prioridades no tempo desse. Isso. Então, chega num ponto e fala assim, cara, eu tô lidando com pessoas aqui da igreja, já fazem agora a terceira ou quarta semana, que eles estão extremamente parados, assim, ó, não tá entrando, não tá pingando $1. Zero. Não tá vindo. Zero. E tem uma conta, tem lá uma parcela de um carro, enfim. Como é que fica a questão? Pode prejudicar no nome, no crédito, não vai? Quais os caminhos? Como lidar com essa situação? A resposta é sim e não, tá? Sim, na questão que se você não entrar em contato com cada empresa que você tem esse débito e pedir o alívio, não é automático, ok? Então, vamos supor, você tem um cartão de crédito que você está usando e agora, na verdade, usando ele mais ainda. Você tem que ligar para a companhia de cartão de crédito e falar assim, olha, eu parei de trabalhar. Aí eles vão falar assim, ok, você tem que aplicar para o nosso programa de alívio do COVID. Aí você vai lá, vai aplicar, aí eles vão ou reduzir seu juro, ou nos cobrar uma taxa de atraso no pagamento. A mesma coisa com a parcela de carro e a mesma coisa com a questão do mortgage, a questão da hipoteca da casa, tá? A chave aqui é ter comunicação, então não esperar a pessoa achar que você não tem condição, é você ir atrás. Isso, os credores não vão correr atrás de você para te dar um alívio, você tem que correr atrás dos credores para eles te darem um alívio. E tem alguma instrução a respeito de... Agora, só um pontinho para não esquecer, pastor. A questão do crédito é que eles não podem, mesmo se você entrar em contato ou não, eles não podem usar aquilo contra o seu crédito, mas depende da indústria, ok? Não é toda a indústria, é cartão de crédito e mortgage, ok? Eles ainda não deram especificação sobre a questão das parcelas de carro lease. É diferente de compras de carro de propriedade. Então, por isso que é sempre bom ir ao seu credor ligar, não fuja daquela ligação. Entendi. É ao contrário, atenda e fala, olha, seja sincero, parei, não tem $1 entrando, não tem como pagar, como vai ficar a minha situação? Porque lembre, infelizmente, a bênção e a desgraça da situação é que estamos todos nisso juntos, está todo mundo coletivamente numa situação ruim. Então, se afeta um, afeta todos. Exato. Então, as empresas têm que entender, porque não tem como, Sim. né? Do rico ao pobre, agora está parada a economia. Então, isso, na verdade, cria uma situação de alívio bem mais concreta do que se fosse algo realmente só afetando a camada de classe média para baixo. Só uma pergunta. Tem alguma instrução para quem, por exemplo, entrar em contato com uma ligação dessa e a tolerância for zero? Tem alguma instrução, alguma... Sim, a gente pôs uma matéria aqui sobre as questões de alívio pessoal e também do alívio econômico para pequenas empresas ou famílias. Saiba que você sempre pode entrar em contato com o escritório do advogado-geral do Estado, tá? É como se for... Eles também são as pessoas responsáveis pelo departamento de defesa ao consumidor. Eles têm até uma coluna com a gente no Tribuna. Se tem uma empresa que está sendo hostil, que está falando que não existe esse tipo de programas, que elas vão fazer, tem que ligar para
o órgão de defesa ao consumidor. Aproveitando, não sendo uma empresa, mas, por exemplo, uma pessoa que é dono de uma casa e você é inquilino dela. Se essa pessoa for inflexível, falar assim, não, você tem que pagar e senão eu vou te despejar. Como que o inquilino deve proceder? Olha, isso acabou de sair agora. Eu tive várias pessoas que entraram em contato comigo, que entraram em contato com os landlords para pedir assistência e teve uns que não quis saber. Falaram, pede alguém um empréstimo, mas eu preciso do meu aluguel. Ok, então vamos aqui agora que eu acabei de postar isso no Tribuna, porque acabou de sair da própria boca do nosso governador, tá? Eles estão agindo errado a partir de hoje. Por quê? Hoje que o governador anunciou que tem que ter um alívio para as pessoas que são inquilinos, porque antes primeiro só foi feito o alívio, o plano de programa de alívio para quem tinha mortgage, quem era proprietário. Então hoje ele anunciou o seguinte, eu vou traduzir aqui simultaneamente no que acabou de sair. Ele fala assim, abre aspas, hoje assinei a ordem executiva dando proteções para inquilinos no estado de Connecticut devido à pandemia COVID-19. Durante essa crise, as proteções vão deixar esses residentes ficarem em suas casas, proibindo qualquer dono de propriedade de cobrar juros, taxas de atraso ou cometer qualquer tipo de despejo. Então, isso aconteceu hoje. Por quê? Eles juntaram a questão que eles estavam provendo a ajuda das hipotecas. Então, vamos supor, sou o dono de uma casa de 3 famílias, tá? Se eu tenho que correr atrás e aplicar para o banco que eu tenho meu mortgage, lembre, esses programas de assistência não é um número 1800, é quem é o seu credor, ok? Então, vamos supor, se eu comprou uma casa com o Union Savings Bank, ou comprou uma casa com o Wells Fargo, do seu mortgage, tá? Você tem que ligar para o banco. No banco, você pedir qual que é o seu programa de alívio de mortgage COVID-19. Eles vão te dar uma aplicação, geralmente tem 3 diferentes opções, e aquele dono da propriedade tem que aplicar para aquele programa. Por quê? Eles estão fazendo um programa de 60 ou 90 dias, deles não terem que pagar a parcela deles da prestação da casa. Então, o que estava acontecendo antes? Criaram a proteção da hipoteca, mas não criaram para o inquilino. Então, as pessoas estavam cobrando aluguel e não estavam aplicando para o alívio que eles têm que aplicar para não pagar a parcela da casa. Sim. Então, agora, a gente acha que vai ter um aumento muito grande das pessoas procurando alívio da hipoteca, porque eles ainda estavam recebendo renda via o aluguel. E agora que as pessoas estão realmente chegando no fim do primeiro mês mesmo de completamente fechar, e o dinheiro não está entrando, estão tendo dificuldades de pagar o aluguel. Então, mas foi hoje, ok? Hoje, dia, nem sei mais que dia é, tá, gente? Eu tô dentro da minha casa com meu filho, por dias. Hoje é o primeiro dia, passou em 8 dias que saí de casa. Então, vamos lá. Hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira, 10 de abril. Isso. Estamos aqui com outros seres humanos que não são parte da minha família, algo muito diferente nesses dias. E foi hoje que o governador decretou, então, que vai ter a assistência para quem aluga. E eu vi aí também no Jornal Tribuna que diz sobre o COVID-19 Resources, né? Que além do mortgage, além do rent, tem outros resources também que estão oferecendo a várias pessoas. E isso também cabe a todos aqueles também que não têm documento, certo? Sim, a gente tem que correr atrás, a gente tem que saber que vai ter algumas discrepâncias. Tem toda essa questão, gente, do dinheiro federal, estadual e municipal, né? Então, isso vai entrar já no assunto de estrutura de como que o sistema governamental dos Estados Unidos funciona. Desde a época Bush-Obama, tá? Tipo assim, a questão imigratória, ninguém quis solucionar ela. E isso não é questão de partido. Um fala que faz e o outro desfaz, esse tipo de coisa. Então, o que acontece? Os benefícios que estão disponíveis para quem não tem cidadania estão a cada ano desaparecendo e ficando mais complicado navegar essa situação. Antes, você tendo o Green Card, você tinha acesso a tudo. Hoje, tem certas coisas que realmente são só reservadas para a cidadania. Então, tá complicado. Então, se um programa recebe fundos federais, vai ter algumas restrições. A não ser que você lembre, se eles te aceitarem agora, que você tem que fazer aquela cartinha que eu falei no início, para você se isentar da penalidade imigracional de estar usando esse benefício, tá? Então, o benefício vai estar lá. Tem outros programas. Por que a gente criou nossa fundação? A nossa fundação recebe dinheiro privado, a gente não recebe nenhuma verba do Estado e nem do governo federal. Por quê? Eu só posso dar dinheiro para estudantes indocumentados se eu não receber verba federal.
E a cidade e o estado recebem verbas federais. Então, às vezes, eles repassam uma verba, mas, na verdade, aquele não é dinheiro dele, é dinheiro do governo federal. Então, eu ainda não posso dar aquele dinheiro. Então, por isso que a gente tem que procurar assim. Então, tem uma ONG, a United Way, ela também está com o seu próprio programa de alívio cash, tá? Eles têm um programa que chama ELAS. E é um acrônimo que quer dizer para as pessoas que têm renda limitada. São pessoas que não são desempregadas. São pessoas que vivem de cheque a cheque. O que, na verdade, também se chama, tá, United Way, imigrante. Tá? Mas eles criaram um novo acrônimo para isso e tem esse programa. Se você for na UnitedWay.com, lá vai ter o United Way de Connecticut, você procura lá, tem um programa que chama Alice. Você aplica para esse fundo, eles mandam para você no Venmo, no PayPal. Olha aí. Nossa. Tá? Se você for aceito Onde o dinheiro. Onde tá qual página aí? Tá na página 17. Por favor, página põe aí 17. na descrição do vídeo. Vai ter o link embaixo também. Tá? Né, Olha, o Inclusive, eu vou site dar uma saidinha ali pra puxar o negócio. o site é EML Payments, PAYMANTS.com, e você pode ir lá e fazer essa aplicação. Esse é um Pra dos ter- sites que nós podemos botar na descrição do Agora vídeo. Gente, Agora não. esse é um dos sites que a gente pode colocar na descrição do vídeo. sim. É um Isso. site bem importante. E naquela matéria que eu citei sobre a imigração, eu pus um link na parte abaixo também, muito importante, de um site de ativismo para imigrantes indocumentados, que eles fizeram uma lista de quais clínicas nos Estados Unidos todo, tá, por estado, atendem imigrantes documentados. Olha aí. Ok? É que eu tive várias pessoas dizendo pra mim, eu não tenho dinheiro pra pagar, o teste é muito caro. Eu falei, até hoje, eu não vi nada falando o preço exato do exame do teste. Mas tem pessoas, como foi dito aqui, que escutam, né, fake news, essas coisas já estão assustando e muitas pessoas estão em casa doentes e não procurem, né, atrás porque estão com medo do preço, que não tem um dinheiro nesse exato momento. Então, essa é uma dica boa para procurar, para fazer o primeiro passo, né, Sim. que antes tem que ver um médico antes de fazer o exame em si. Com certeza, é uma questão de segurança pública e de saúde pública, responsabilidade pessoal. A gente sabe que é um risco, eu sei como que é viver nesse estresse quando a gente está indocumentado, mas a gente tem que ver que a gente tem um propósito nessa terra. E tem uma razão por que a gente está aqui nesse tempo agora, vivendo essa situação em crise com esse país. E a gente tem que acreditar que se a gente fizer a nossa parte, que a gente vai ver qual que é essa lição que a gente está aprendendo com isso, coletivamente. Nessa palavra de esperança que você está trazendo, é muito importante a gente manter a nossa sanidade mental, né? A gente manter são. Tem alguma assistência de saúde mental para as pessoas? Que alguém possa entrar em contato? Tem, e de novo eu vou levar Até porque nós oferecemos como igreja, mas tem muitas pessoas que não querem atrelar a questão mental a uma religiosa. Pensa-se que tudo numa igreja é espiritual. Então nós acreditamos sim no cuidado psicológico, nessa terapia mental, enfim. Teria alguma coisa para você indicar? Tem, na página 17, página 19 e 20, 19 e 20, desculpa. 19 e 20. Tem recursos adicionais e tem uma parte que a gente pôs aqui só de saúde mental. Tem um número para você ligar, uma coisa também a gente está vendo um aumento muito grande. Depressão, suicídio, violência doméstica. Porque as pessoas estão ficando dentro de casa e estão tendo muitos conflitos. Então, tem os números que você pode ligar de 1-800, as Surreal ajudas... isso, né? Mas Em tem casa. atendimento em português, em espanhol? Sim, a maioria desses hotlines vai ter uma pessoa que vai poder falar a sua língua, você vai esperar um pouquinho, todos os tradutores são remotos, né, e eles vão conseguir te conectar. Isso é um trabalho que a gente está fazendo, na verdade, na comissão que eu faço parte, de realmente os órgãos estaduais terem consciência desse trabalho bilíngue que tem que ser feito. E uma outra coisa que é muito interessante também, que nessa matéria que a gente fez de recursos adicionais, que lá também tem informação sobre planos de internet, que é muito importante, gente. Porque filhos dentro de casa, escola remota, tudo feito online. Quem não está conseguindo ter internet, eu não tinha, só ficava só na internet do celular, mas não tinha internet em casa. Então, tem lá as dicas que a Comcast, a Spectrum, a AT&T criaram planos específicos que dá 2 meses de graça e só cobra o 3º mês. Que é de 9 a 10 dólares, né? De 5 a 10 dólares, parece que falou aí que tá cobrando. Para as pessoas poderem ter acesso à internet à casa, porque aí você pode fazer uma ligação via Wi-Fi, você pode procurar esses recursos, ficar em casa usando o seu tempo, entendeu? Porque às vezes um telefone é difícil. É impressionante, tem um texto bíblico falando que a verdade liberta a gente.
como que no meio da crise, que um país revela a potência do país, olha o tanto de informação que nós estamos colhendo aqui. E que a gente não tinha. A gente não tinha. A gente não tinha. E a gente se limita, a gente fica numa crise, às vezes, nos sentindo só, no meio de uma crise, nós como gente se isola porque a gente não tem acesso. E tem gente trabalhando, fornecendo capacidade, fornecendo estrutura, ajuda para que você tenha uma vida de qualidade. E tudo isso é por um acesso. E o muito importante é que tem pessoas trabalhando por nós. Porque é muito ruim a gente, às vezes, estar num país, estar num local que a gente desconhece um pouco as coisas, até pela língua diferente, e a gente não ter a sensação de ter alguém para contar. Às vezes não só a igreja, mas ter alguém como a Emanuela que tá lutando pela gente também, entende? Claro. Tá se colocando nesse meio desse fogo cruzado, falando assim, poxa, eu tô aqui para cuidar deles também. Eles também são pessoas como nós, entende? A ideia, inclusive, de ter você aqui foi essa, de mostrar que tem muita gente que está ausente de informações e não sabe. Quando eu perguntei para ela algumas coisas, até a resposta dela, não sei se você lembra, foi apavorada. Você estava agitada, resolvendo muitas questões para poder sair o jornal, para poder estudar, para poder pegar informações, poder trazer. E tem muita gente assim, não sei, quem é Manuela? O que está acontecendo? Tem alguém que representa a comunidade? Tem alguém que pode falar, que tem a voz no meio americano por nós? Tá aqui, tem alguém na mesa, tem alguém. Então tem que ter esse acesso. É muito importante guardar isso. E o importante do jornal é que combate a fake news. Exato. Porque onde há desinformação, é aquele ditado, né? Que em terra de céu quem tem um olho é rei. Então um que sabe um pouquinho mais pode falar o que ele quiser e todo mundo vai acreditar. Olha, esse assunto que você está tocando aí é muito importante porque acontece o seguinte, e realmente vou ser bem sincera com vocês. O jornal é feito por 3 pessoas. Eu, minha mãe e minha prima Ângela, tá? Eu faço layout, eu faço todo o trabalho gráfico, faço edição, escrevo matérias, tiro lixo, cozinho. a minha prima, a Ângela, trabalha comigo, ela faz também toda a coordenação dos tradutores. As nossas traduções não são feitas aqui. A nossa tradução em português é uma professora de faculdade no Brasil, a gente paga ela remotamente, e a nossa em espanhol é um professor de faculdade no Peru. Então a gente trabalha em 3 fusos horários diferentes, fazendo jornal, e a gente tem que ainda ter o conteúdo, certo? Então o que acontece? O Tribuna é um jornal que sempre foi mais sério. Então, quando a comunidade foi mudando, e teve outras publicações que tem aí, que servem seus propósitos, nós não cobrimos o show de uma banda brasileira que está no Clube Português, ok? Eu não vou cobrir festa de 15 anos. A gente está escrevendo sobre coisas que estão acontecendo aqui. Então, a gente sempre se definiu assim, nós somos o jornal de quem resolveu morar aqui e migrar a cabeça e o coração, não só o corpo. Sim. Entendeu? E é por isso que já teve situações de você ser mal interpretada. Sim. Ah, Manuela não é da comunidade. Porque o ponto que ela está é no que é essencial. Exato. Então, tipo assim, a parte social da comunidade, a gente não participa porque a gente acha que já tem pessoas que servem esse propósito, já tem empresas e mídias que servem esse propósito. O que a gente quer ver é que o que realmente fez a nossa família desencadear o sucesso aqui é que quando a gente começou a se preocupar com as coisas que estavam acontecendo em Denver. E não no Brasil, e não só dentro da nossa casa, mas tudo o que estava acontecendo lá de fora da rua. Então, o Tribuna é uma interpretação disso. E quando o senhor me ligou, pastor, eu estava fazendo um jornal, que são 9.000 palavras, né, nas 3 línguas, janta, dando aula para o meu filho. E eu enchendo o saco. Não tô falando isso, mas tipo assim, recebendo a ligação do médico da minha mãe que ela tem, ela teve uma parada cardíaca no início do ano passado e ela não voltou toda a função dela, a cardíaca, então ela está no grupo de alto risco, ela tem diabetes, pressão alta, então ela não está podendo sair de casa de nenhuma maneira e a gente mora junta. Eu estava naquilo tudo, mas o que me faz focar é o quê? Não, o jornal tem que sair, as pessoas precisam dessa informação. Ninguém vai conseguir fazer o que eu estou fazendo, que é ir na internet e gastar 36 horas, que é o que gastou para compilar isso aqui, ir em cada site de cada departamento estadual, olhar a informação, tirar os links, compilar, traduzir. Não ia ter como. Então, a gente viu que, Senhor, perdemos 7 pessoas que faziam propaganda? Perdemos. Mas eu sou evangélica, eu tenho fé, eu sei. Se eu fizer minha parte agora, o Senhor vai prover. E quando eu dou, quando eu não posso, é quando você me mostra que nada é meu, é tudo seu, né? Eu falei aqui, em que toca aqui em algum culto live nosso, que estão falando sobre essa conspiração da China, né? Que, negócio de conspiração. Para a China, a palavra crise, ela tem a ideia de perigo e oportunidade. São 2 letras, ou seja,
é o que você falou, se nós fizermos a nossa parte, se nós olharmos como uma oportunidade de trazer informação, de crescer, de avançar, de adquirir, a gente vai sair de uma crise mais forte do que de quando saímos. Eu sei que a minha função aqui é jornalística, não questão evangélica, mas eu falo uma coisa que eu acredito muito nesse momento. Gente, isso é um ato que pôs o país, Estados Unidos, nos seus joelhos. Isso é muito poderoso espiritualmente. Nós estamos coletivamente aqui passando por um processo de limpeza dos valores desse país, deles verem que é importante ficar com a família dentro de casa, de nós como os cristãos que estavam reclamando da igreja, a gente vai sentir falta. Sim. A gente está sentindo falta daquele irmão chato que estava sempre fazendo coisa chata. A gente está descobrindo agora as inversões de valores. A gente está descobrindo agora. Eu falei no último K-Talk, eu falei assim... Os pastores chatos. Tô brincando, pastor. Não pode falar, mas é verdade. Se tem uma... Não, deixa eu ficar quieto. A gente escuta... No último K-Talk eu perguntei... defina a família para mim. Se você perguntasse há um mês atrás, alguém diria... É tudo pra mim, família é tudo pra mim. Hoje pois é. Não. Pois é, hoje você tá com o seu tudo. Exato. E o que você tem feito com o seu tudo? Não é suficiente para que você viva a sua plenitude. Entendeu? Você não consegue viver a plenitude com o seu tudo, ou seja, família não era tudo para você. Quando a gente fala, não, o que é família para mim? É tudo. Tá bom, você tá com o seu tudo e tá aumentando as ligações de agressão doméstica, a impaciência, não consegue... Ou seja, nós estamos de cara com a nossa realidade. Nós estamos com a possibilidade de olhar para nós e falar assim, cara, esse aqui sou eu tenho que melhorar tanto. E nós não estamos conseguindo. E a caridade e parceria também, né? Hoje eu recebi uma mensagem pela manhã, um áudio, 45 segundos de uma pessoa que eu não imaginava que eu ia receber. E essa pessoa perguntou pra ele, poxa, como é que você tá, cara? Eu gosto muito de você. Você tá precisando de alguma coisa? Uau. Pô, tô com saudade de você, tô com saudade da gente jogar aquele futebol junto. Mandou mensagem hoje de uma pessoa que eu não esperava. Uau. E, poxa, você vê o carinho, a caridade que a pessoa tem uma com a outra, entende? É na calamidade que você vê a unidade. É sempre isso. Exato. E falando de família, eu tenho uma pergunta, né? Como eu sou mãe, né? Você é mãe, como que tá, tipo assim, educar, fazer essas aulas online pra você em casa? Eu vi aí dentro do jornal também tem várias dicas bem Eu tenho uma bacanas. dica, vai assistir filme. Não, brincadeira, não faz isso não. Pastor. Fala do filme. Eu vou falar a dica do filme. Fala do filme primeiro, mas o filme é segundo plano. Ok. Olha, me desculpa, eu tenho que ficar com o lado da mãe aqui. Primeiro o sério, depois o Carol vai ver isso aqui e divertimento. fala, olha só. Olha A gente que nóis. educa, eles executa. E agora dentro de casa fica pior Olha o ainda. A mãe mole. tá lá ensinando, chega o pai, não, deixa esse menino quieto aí, deixa ele ver televisão. Olha Não o tem mole que eu dei. como. Corta, produção. Corta essa parte. Não. Olha, tem vários recursos, tá? Vamos primeiro com a parte séria, depois a gente fala de entretenimento. Eu, sendo mãe de uma criança que tem autismo, tem sido muito difícil. Porque, diferente das crianças que não têm necessidades especiais, todos os serviços adicionais de educação especial foram cortados, eliminados. Então, eu tenho que ser professora e terapeuta também. Meu filho tinha terapia ocupacional, tinha fonoaudióloga, tinha a intervencionista do autismo dele, de 8 da manhã às 2h30 da tarde com ele dentro da sala. Então, tem sido uma barra muito grande pra gente. Ele tem regredido um pouquinho no comportamento dele, mas uma dica que a gente usa dentro da questão do autismo, mas que funciona para qualquer criança, é realmente definir o dia. A gente tem, na verdade, o que eu fiz com meu filho, porque, tadinho, cresceu com a mãe fazendo jornal, então o que ele resolveu? Ele gosta de fazer vídeo. Então, a gente começou a fazer vídeos explicando também como que as crianças autistas podem se aclimarem a essas mudanças, tá? Ele tem o canalzinho dele do YouTube, ele faz as coisinhas dele. E lá a gente mostrou que uma coisa que a gente faz que é muito efetivo é criar, literalmente, um calendário do dia. Tipo o schedule, o que vai acontecer, né? Mas não pense em questão de blocos grandes, tá? Eu tô falando de 15 em 15 minutos. Vamos supor, você é mãe, você é pai, você quer trabalhar, cara, eu tô precisando de trabalhar por 1h30, esses meninos têm que ficar quietos, né? Você vai dividir essa 1h30 em blocos de 15 minutos e pôr breaks, pausas de 5 minutos entre. A pausa é o iPad. O iPad fica em cima da geladeira, não no lugar de livre acesso. Se você faz 15 minutos de trabalho, você tem acesso aos 5 minutos do iPad. 15 minutos de trabalho, 5 minutos do iPad. E você fazendo algo assim nessa rotina, e manter a rotina é muito importante para o desenvolvimento infantil agora. Lembre que tudo está incerto. Então, você é a única fonte de certeza da criança. Então, se você criar essas pequenas rotinas dentro de casa, você, na verdade, está retornando a estabilidade Nosso deles. último K-Talk foi sobre disciplina. Nós falamos, ou seja, uma dica fundamental para
a questão infantil e o ensino ajudar, é colocar disciplina. Exato. É manter a disciplina, na verdade. Limites é amor, né? Porque, na verdade, no limite a gente está ensinando o amor próprio, a gente está ensinando que aquela vida tem que ser cuidada, aquela vida tem que ter tem que ter um esmero de como que está se apresentando ao mundo. Que a gente fala assim, não, isso aí não pode, porque você vai se machucar. O que a gente está falando, na verdade, é que eu quero que você fique bem, né? Então, o limite é uma parte muito importante de educar nossos filhos, e a gente não pode falar, olha, agora todo mundo vai dormir na hora que quer, vai almoçar na hora que quer. Cuidado, se isso acabar amanhã, qual a dificuldade você vai ter de voltar seu filho para a rotina? Pense sempre assim, em cada decisão. E eu vi também um ponto legal aí, era um ambiente sem distração, né? Exato. E eu vejo isso, né? Como eu tenho uma filha, eu vejo que, tipo assim, eu não posso estar na sala vendo televisão e colocar ela do meu lado estudando no laptop dela. E é realmente, né, eu sei que muitos, né, portanto, eu não moro numa casa super gigante, que ela pode ir pro canto, eu pro outro. É a gente separar um ambiente, né, um cantinho, na mesa da cozinha. Para a criança ter aquele momento de estudar. Exato. Ou seja, é gastar tempo. Sim. Exato. É a gente também colocar disciplina no nosso dia, não é só colocar. A gente está sendo ensinado, a gente está sendo, de novo, a fazer o que a Bíblia fala, gaste tempo com aquilo que importa. E a gente não gasta tempo com os filhos, é uma geração que não gasta, transfere essa responsabilidade para a escola, para todo mundo, e menos para nossos pais. Então a gente está com essa possibilidade de novo de gastar esse tempo. E sobre o lazer? O cinema. Agora fala do cinema. Quero saber do cinema. Eu vou pra casa, vamos lá. Então, lembrando que todos os filmes que eram para sair no cinema, né, da gente ir lá no cinema, ver a cadeirinha nova lá, né, de poder levantar a perna, todos esses links, esses filmes agora vão ser soltos digitalmente. Então, hoje, que eu estou esperando das 6 horas que a gente marcou um cinema fake em casa, fazer pipoca e tudo. Hoje sai o Trolls número 2 World Tour, que eu tô esperando muito, eu sou fã da Princess Pop. Pai, então não vá mostrar pro seu filho Lagoa Azul. Já foi. Não faça mais isso. Hoje, olha que você tem... Trolls número 2, Princess Pop, o Branch, todo mundo ali na galerinha. Eu adoro, tem filho pequeno, tem que curtir essas coisas. E outros filmes também. E eles estão soltando, acho que é R$14,99 ou alguns é R$19,99. Que é bem mais barato que o cinema, né? É claro, a família toda vê junto. Vai ter até uma festa hoje no Twitter, que quando você está vendo, ou no Twitter da própria produção do filme, os comentários vão aparecer. Então, eles estão fazendo coisas interativas, digitais, para as crianças poderem ainda ter acesso a esse entretenimento. E quais plataformas está sendo lançada? Amazon Prime, Apple iTunes, Hulu e também Xfinity. Do cable, tá? Legal. Então não precisa de ter esses aplicativos assim não, mas tem acesso também a essas coisas, tá? Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta, vamos lá. A gente lida aqui também com bastante pessoas que têm suas pequenas empresas. Qual a assistência que essas empresas elas vão poder ter? Como funciona? É possível ter alguma assistência? Não é porque eles estão preocupados com o retorno. Claro. Vai ficar parado, a estrutura vai cair. Como que fica essas pequenas empresas que têm menos recursos, claro, do que as maiores? Sim, então a gente tem 3 categorias aqui que a gente tem que estar pensando, tá? E, de novo, aqui nem aquela questão da hipoteca. Você tem que ir ao seu banco local. Aquele dinheiro federal que a gente ouviu falando no pacote de estímulos, que o Trump falou que soltou, aquilo, na verdade, é via o seu banco local. Vamos supor, você tem uma pequena empresa de landscaping, seu banco local é o Savings Bank of Danbury. O Savings Bank of Danbury tem uma pessoa designada a te ajudar no processo da aplicação desse empréstimo federal que é do payroll. Lembre de você como empresa, não do seu status imigratório, ok? A sua empresa é separada disso. Então, o que você vai fazer? Você vai aplicar para esse empréstimo do payroll. O que é o payroll empréstimo? Ele é para você cobrir o custo dos seus empregados, ou seja, o payroll relief, que é o maior pacote que teve para empresas, pequenas empresas, porque você tem que ter de 0 a 500 empregados. Só tem um caveat, tem um problema. A pessoa tem que estar na folha de pagamento. A pessoa que está fora da folha de pagamento, ela não é beneficiada, tá? Então, você tem que ter pessoas na folha de pagamento oficialmente do seu contador, tá bom? Exato, nos livros. Os outros loans, que é da administração de pequenas empresas, eles, na verdade, são mais complicados do que o loan federal. Tá? E eles têm mais ainda requerimentos do que o loan federal, tá? No nível estadual. Então, eu realmente recomendo às pequenas empresas que têm pessoas na folha de pagamento
para aplicar para esse empréstimo federal, porque tem 90% de chance que ele, na verdade, vai ser perdoado, que você não vai ter que pagar nem a parcela dele. Então é importante aplicar para isso e é muito importante também procurar o seu banco local. Os bancos federais, o Banco Federal fez uma parceria com os bancos locais. Então, é você ir no Savings Bank of the Embry, Union Savings Bank, onde você tiver essa conta, até se for o Wells Fargo, mas aquele banco local, liga, pede informação, eles estão mandando as aplicações por e-mail, a gente preencheu para a nossa empresa, a aplicação não é complicada e a gente sentiu que, na verdade, os empréstimos da Associação de Pequenos Negócios estavam mais complexos e com muito mais juros e penalidades do que o empréstimo vindo diretamente do governo federal. E já entrando nesse assunto aí, sobre o Economic Relief, né, que muitas pessoas, né, que assistem, têm redes sociais, que estão vendo, o que mais dizem aí que o Trump, né, soltou esse Economic Relief para as pessoas que têm documentos que declaram que ele vai estar mandando uma certa quantia para cada família, né, dependendo de quanto aquela família ganha por ano. Sim. E minha pergunta aí no jornal também diz, se você obtém o Social Security e você declara os seus taxes, você vai ter direito sobre aquilo. E aquelas pessoas que realmente trabalham no seu Tax ID e também fazem os seus impostos, você acha que eles também têm direitos a isso? Então, essa está sendo a grande pergunta que foi até feita por uma repórter para o Trump, certo? O que acontece com as pessoas que estão pagando o taxes no Tax ID? Isso ainda não foi definido. Infelizmente, não foi definido. Lembre que o Tax ID é um investimento no seu futuro imigratório. O Tax ID não tem a promessa de retorno de benefícios sociais. A gente tem que lembrar também que uma coisa que eu acredito muito, e às vezes é por isso que as pessoas veem o Tribuna com uma perspectiva diferente nessa experiência migratória, é porque nós trabalhamos constantemente, não só com a comunidade imigrante, mas também com a comunidade americana. E eu vou muito ao Brasil. E eu te falo que um dos países que eu acho que tem uma reação a imigrantes mais agressivas é o Brasil, tá? O Brasil não é um país que é amigo do imigrante, tá? Você quer sofrer também é você ser um peruano no Brasil, um venezuelano no Brasil. A Jerusa falou isso pra gente, lembra? Sim. É muito... Então, o que eu te falo, a razão que eu tô falando isso é porque a estrutura do governo dos Estados Unidos tem certos benefícios que realmente são reservados a quem paga o imposto no Social Security. O ITIN number é um recurso que as pessoas esquecem, porque elas chegam aqui, eu cheguei aqui na época que isso foi inventado, tá? Na verdade não foi inventado, que foi usado dessa maneira. Era para quem trabalhava para grandes empresas sucursais globais pagar impostos enquanto estavam temporariamente trabalhando para aquela empresa aqui. Vamos supor, eu trabalho para a IBM. Estava aqui só por 6 meses, mas eu tinha que pagar imposto sobre aquele paycheck que eu recebi aqui nos Estados Unidos, quando eu trabalhava na IBM aqui nos Estados Unidos por 6 meses, e eu sou da França. Nós reproporcionamos esse benefício para ser usado por imigrantes documentados, ok? Então, aquilo ali não é feito para a gente derivar benefícios daquele. Só o Social Security que vai, porque aquilo vai com você toda a sua vida. É como fosse seu CPF, é a mesma maneira do Brasil. Imagine 12 milhões de pessoas chegando no Brasil amanhã falando eu quero um CPF, e eu quero minha aposentadoria, e eu quero os meus direitos. Então, a gente tem que sempre ter um pouquinho de balanço na maneira que a gente vê. Então, infelizmente, agora não está definido. Eu acho que depois que a primeira camada tem uma mentalidade política que é America First, Estados Unidos primeiro. E a gente está vendo esse movimento de nacionalismo também no Brasil, tá? Brasil primeiro, interesse do Brasil primeiro, certo? O que acontece? Numa época de America First, você não vai ouvir a palavra imigrante documentado. Porque o americano politicamente está pensando nele. Sim. Então, a gente tem que cuidar de nós mesmos. Nós temos que nos ajudar. Porque isso aconteceu numa época política que a gente não estava bem. Então, a gente tem que se ajudar. Quem tem recurso e é imigrante tem que ajudar o imigrante que não tem recurso. A gente tem que assumir essa responsabilidade da nossa comunidade e saber que a gente não vai poder mudar essa situação política nesse momento de crise do país, que o próprio americano está preocupado com como que ele vai pagar a própria conta dele. E nós temos que nos ajudar. Por isso que o exemplo da igreja que é bonito, tem que fazer. A gente tem que parar com essa coisa de julgar um ao outro. Ah, mas fulano tem um carro, não sei o quê, e tá vindo pegar a cesta. E daí, tu sabe se ele tá pagando aquele carro? Você sabe se o carro foi de presente de alguém? Você sabe se aquilo veio de uma época que a pessoa estava bem financeiramente e agora não tem nada? A gente não sabe, gente. Então não deveríamos perder a esperança. Muito bom que você está falando. Por favor, escutem isso. Porque tem muita gente que olha e fala assim, fulano não deveria pegar. Cara, você não sabe a realidade do dia a dia da pessoa. E esse estigma é o que faz a pessoa ficar em casa com fome,
É isso aí. Aí vem a depressão. E não, e não dá algo para os filhos. Então, tipo assim, eu acho que é muito importante a gente parar de julgar e realmente ver agora, cara, faz porque é a coisa certa a fazer. Se a pessoa tá ali agindo de mau caráter ou não e não precisa, confie no teu Deus, o dele tá guardado. Mas você tem que fazer, porque a gente não pode julgar as pessoas nesse momento. Porque quando a gente estava lá limpando o vaso, eu não sabia que eu ia estar aqui. Então, eu sei muito bem que amanhã eu posso estar voltando a limpar aquele vaso de novo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as nossas ações desse jeito. Eu quero agradecer demais isso que você falou. Eu quero terminar com essa tua fala. A gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente julga, com o que a gente diz nessa fase. Da minha dor sei eu, da dor do Jordan sabe ele. Nós temos que simplesmente nos amar, ajudar uns aos outros, independente do meu pré-julgamento, da minha pré-análise. Vou tirar esse pré-julgamento da minha pré-análise, porque eu posso estar muito errado. O princípio da sabedoria é deixar uma porta aberta do saber. Então, deixa uma porta aberta, talvez você não sabe nada daquilo que você pensa que sabe. Vamos ajudar, vamos amar e vamos continuar contribuindo. Parabéns pelo seu trabalho. Gente, se quiserem que eu volte, eu adorei ver gente que não é da minha família, então... eu amo minha família muito, mas é aquela mudancinha, né? Não só é pra eu isso aí. sentir que... Hoje é sexta-feira, pô, eu não sabia, eu dei toda essa informação, eu tô levando de coisa que hoje é sexta-feira. Sempre um prazer saber você, porque você pode trazer um outro mundo para nós, para essa ideia que nós estamos aqui, o K-Talk, trazer informações novas. Muitas pessoas vão poder conhecer você, assim, que ainda não conheceram. Uma pessoa muito agradável, que tem ajudado a nossa comunidade. As pessoas da igreja sabem que nós estamos num processo de mudança. Agora com essa situação a gente vai ver como que fica. Mas nós estamos nesse processo e nós queremos agradecer a sua ajuda aqui até já, o seu carinho. Sempre. Você sempre está aqui ajudando a gente. Enfim, muito obrigado. Obrigado, Jordan. Obrigado, Andriele. É isso aí, gente. Que vocês possam ser abençoados, tá bom? Valeu aqui, como costuma a gente valeu aqui simples aqui que a gente faz. Obrigado aí pela amizade, valeu. De baixo. Valeu. Valeu, gente, tudo de bom. Obrigada.